Boa noite a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham nesse bate-papo, reflexões de segunda a sexta, de 22h30 até as 23h30. Como dizia o Jô Soares, mais ou menos às 22h30 até mais tarde. Muito bem, a gente gostaria de dizer a vocês da enorme alegria dos resultados que temos recebido. Nossa, vocês não imaginam o quanto a gente se sente feliz por verificar o resultado. Algumas conversas mais antigas passam de 1000 com facilidade. Algumas conversas mais novas têm chegado aí aos 500, 600, dá para vocês observarem na internet. Mas é um trabalho árduo, não é uma coisa que é fácil, não. A gente tem que pegar o vídeo, compartilhar com os amigos. Existe muita conversa ao vivo na internet. Então, o campo para as pessoas conversarem é muito grande. Então, é óbvio que existe uma grande oferta e nós ficamos orgulhosos ao verificarmos que vocês nos honram aí de segunda a sexta. Lembramos que o bate-papo não tem cunho político partidário. Político não tem jeito, todo bate-papo tem que ter cunho político. Não é? Polis é cidade, seu significado pleno. Íticos, povo, o povo na cidade. Então não tem como o bate-papo não ser político. Só não é político partidário. A gente discute as questões históricas, os fatos históricos que nós vamos tendo conhecimento para que possamos conversar. Volto a dizer, se vocês puderem nos ajudar no canal, nós agradecemos muito. Compartilhando os vídeos, compartilhe aqueles que vocês mais gostam. Se tem algum vídeo aí que vocês não gostam, tudo bem, não tem porquê. Mas se gostam, compartilhem, por favor. Eu vou compartilhando em todos os grupos. Só grupo Colher Leopoldo a gente tem na internet aí uns 8. E eu vou compartilhando com a turma. Tá ok? Muito bem. Nós temos aí o Ronaldo Gomes, que já curtiu. Agora que ele chegou ali para mim, vamos convidá-lo. Sumiu. Ele estava ali, sumiu. Voltou. Ótimo. Nós temos aí a Michele, do nosso querido Lar de Jesus. Um grande abraço para a Michele. Temos mais 2 pessoas que já curtiram. A Lídia, a professora Lídia Salles, muito obrigada, professora. O Anderson Barcelos, um grande abraço ao Anderson. Profissional de segurança, um grande abraço. Estamos juntos. Está aí o Cosminho Sigulis, nos dando boa noite. O Alan Barcelos, irmãos também do Anderson. Boa noite, Alan. Vamos em frente aqui. Temos 5 comentários. Um comentário não está aparecendo para mim, mas vamos em frente. Ronaldo, seu boa noite para os nossos ouvintes. Paulinho, boa noite a todos os nossos ouvintes. Muita paz, muita saúde e ratificando
toda essa reflexão agora e observações que o Paulinho fez, realmente é o caminho. Nós precisamos disso. Em uma oportunidade, essa semana ainda, eu falei da inteligência, Paulinho fez a sua observação, eu fiz a minha observação, e isso é que é importante. A opinião pessoal, dentro de um respeito mútuo, porque essas observações sobre história, sobre os nossos pensamentos, no campo das ideias, nós sempre costumamos falar isso, é importante as discussões. Se levarmos e começarmos a levar para o lado pessoal, acabou. Aí eu falo o que o Paulinho fala, é melhor nem discutir, sair fora, não dar atenção, tchau e benção. Porque a verdade é uma só. É a busca dessa verdade, através da história, numa repetição do hoje, em que podemos ver claramente, se vocês estão observando e assistindo às nossas transmissões, às nossas lives, está se encadeando cada vez mais, até com uma reportagem que vem corroborar com tudo aquilo que nós estamos comentando. Então é gratificante mais ainda vocês, com a sua participação, com a presença de vocês, então, tem sido ímpar, porque nos ajuda cada vez mais a darmos continuidade num trabalho que não é nosso, porque sem a presença de vocês, a assistência de vocês, e Paulinho, nós não estaríamos aqui, pode ter certeza disso. O nosso muito obrigado e gratidão a todos. Bom, muito bem. Nós estávamos conversando aí sobre a República Velha e gostaríamos de registrar aí o nosso querido amigo Geraldo Gomes, que está aí desde cedo. Temos acompanhado a professora Iris Galvão, está contando a história de Rio das Ostras, fazendo um trabalho belíssimo. Teve lá os seus percalços essa semana, comentou a sua opinião e parece que não foi bem entendida. Aí fez lá o seu desabafo e já tenho recebido outras publicações. Importantíssimo, viu? Outros trabalhos vão surgindo. Esse grupo do patrimônio cultural aí, do Paulo Clarindo, do Cláudio Prado Melo, tem sido também espetacular. E a gente vai acompanhando, tá? Vamos tocando o barco. Tá aí nossa querida Deise, um grande abraço para você. Deise e Doris, essa dupla que eu tive a honra de tê-las como alunas, muito obrigado por estarem conosco. Professora Maiara Fernanda, muito obrigado por estar aí junto. Rosane Ribeiro, muito bem. O nosso Brasil, ele é uma nação ímpar. E no nosso último bate-papo, Michele Marques, um grande abraço, Michele, seja bem-vinda também. No nosso último bate-papo que nós tivemos, nós conversávamos sobre essa questão da chegada do governo Vargas. Falávamos da Velha República, falamos sobre a proclamação, falamos sobre as discussões de Deodoro com o seu vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, falamos sobre a República da Espada, falamos na sequência de golpes que foram dados. Deodoro da Fonseca deixa o cargo de presidente, a Marinha Brasileira Armada se revolta, faz a revolta da Armada. Então é importante que a gente observe esses dados para que a gente possa discutir com facilidade. Caso contrário, a gente fica a ver navios na história. No espiral. A gente fica no espiral sem saída. O Brasil está inserido no contexto mundial. Sempre esteve.
Infeliz daquele que fica trazendo para o Brasil a imagem de mero copista. Infeliz daquele que diz assim, pois não era assim, o Brasil não é um país sério. Gente, vamos parar com esse tipo de papo. Isso aí já encheu. Eu não participo desse tipo de papo, tá? Quando eu tô que alguém vem com esse discursinho, eu já saio de perto. Fulano levou um tiro, devia estar devendo. Esse linguajar popular nós temos que jogar fora. E é difícil nos desvencilharmos desses cacoetes adquiridos na infância, repetindo o que todo mundo fala. Nós não temos que repetir o que ninguém fala, só se concordarmos. Tá? Os políticos são todos corruptos. Não tem ninguém que preste. Esse tipo de linguajar, gente, eu acho que já cansou. Até porque, se você tem um político eleito corrupto, é porque alguns eleitores corruptos o elegeram. Então, esse negócio de tirar o corpo fora, isso tem que acabar. Você tem que assumir o que você faz. E cada vez mais que eu vejo nos repórteres as pessoas sendo punidas porque falaram besteiras, eu mais fico feliz. Fico triste, por exemplo, aquela luta pela retirada do chamado entulho autoritário, aquele direito de resposta igual, e que foi retirado, lamentavelmente. Nós teríamos que refletir muito. É histórico aquela devolução de Leonel Brizola, no mesmo tempo que a Globo ficou falando dele, dando a notícia, ele conseguiu na justiça o direito de resposta no mesmo veículo, no mesmo horário e no mesmo tempo. Aquilo é histórico. E nós perdemos. Quer dizer, você vem com um discurso, não, isso tem que sair mesmo. Gente, não abraça ideia sem conhecer, não. Por favor. Parecido que eu faço a vocês. Quando abraçarem uma ideia, tem que estar pronto para discutir aquela ideia. Não, eu não concordo por isso. Eu não posso ir no barco. Eu não posso ir escutando o que A, B ou C propõe. Não há como trabalharmos desse jeito. Quando Dom João chega ao Brasil e traz para nós o que é hoje a Polícia Militar, ele trouxe um projeto. Se a Polícia Militar possui defeitos, vamos discuti-la. Afinal de contas, a gente vai a Jesus, né? Quem não tiver defeitos, que atire a primeira pedra. Você tem uma discussão para ser feita. Vamos discutir. Agora, o falar mal por falar, lamentável. Eu fico muito triste quando eu verifico que o indivíduo não gosta porque não gosta. Não vamos mais assistir a rede tal. Eu vou assistir a todas. Eu quero informação. Vou contar uma história para vocês interessante. Não me lembro quem a contou, mas é interessantíssima. Um indivíduo descia do seu apartamento para comprar jornal. E o rapaz da banca o distratou uma vez, o distratou duas. Aí aqueles que viram o rapaz da banca distratá-lo, disseram para ele o seguinte: olha o perigo de você acompanhar a opinião dos outros. A opinião é sua, você tem que acompanhar a sua opinião. Aí eu, se fosse você, não entrava mais nessa banca de jornal, não. Esse rapaz distratou você mais de uma vez, eu não comprava mais aqui. E aí o ofendido
disse o seguinte: mas se eu não comprar nessa banca, eu vou ter que andar quase 1 quilômetro para comprar em outra banca. Eu vou continuar comprando aqui, e se ele me ofender, vai haver réplica, como sempre houve. Agora, eu não vou dar a ele o direito de modificar os meus hábitos. Vou repetir. Eu não vou dar a ele, o dono da banca, o direito de modificar os meus hábitos. Se comprar aqui é melhor para mim, eu vou continuar mantendo meus hábitos e vou continuar lutando para que a gente tenha um equilíbrio nas decisões. Agora, simplesmente fugir, não vou fugir. Esse fato é interessante, é um fato verídico. Não estou lembrando quem me contou, mas é interessantíssimo. Se eu conseguir, eu volto e aviso a vocês. É interessantíssimo porque eu vou simplesmente deixar de fazer alguma coisa para não me aborrecer. Aquilo continua. Nós vimos um caso aí na televisão de um rapaz que distratou um motoboy e já tinha histórias de distrato. Já tinha outros fatos. Se você que a pessoa se permite, muda por causa dele. se você permite que ele continue fazendo, você é solidário. Você está batendo palma. Você pode ter votado em quem desejou votar. A partir do momento que você não concorda com a decisão, você critica. Ah, mas você votei porque naquele momento eu achei que era o melhor voto. Hoje talvez não votaria mais, mas não concordo com essa decisão. Ou então você pode dizer, não, votei, não concordo com essa decisão e vou continuar votando. Não se esqueçam, a grande cabeça como juiz é a sua. Você é que tem que fazer o seu julgamento de qualidade, o seu julgamento do que vale a pena. Se você entrar naquela história, a praça está suja, também a prefeitura não limpa, mas você mora em frente à praça, e por que você não começa a fazer um trabalho, pelo menos em frente ao seu portão? Será que você cuida da sua calçada? Vai deixar simplesmente que a turma da limpeza urbana limpe a sua calçada? E o nosso lixo? Ah, o plástico vai acabar com o mundo. O plástico é isso, é aquilo. Aí o mercado não dá mais tantas sacolas quanto dava. Só que tudo hoje, por causa do Covid, passou a usar muito mais plástico do que se usava antes. E aí? Não vamos usar mais plástico? Porque nós temos que aprender a cuidar do nosso problema, só isso. Ah, o Brasil, a água do Brasil é uma porcaria, não sei. Aí a Organização Mundial de Saúde mostra a questão do brasileiro ensinando o africano a usar o nosso tradicional filtro de barro, que é tido como um dos melhores artefatos de filtragem d'água do mundo. Por favor, não deixem que denigram sua imagem. Não permita. O indivíduo, outro dia um conhecido policial rodoviário federal estava conversando comigo e criticando a polícia. Eu falei, olha, meu amigo, eu, se fosse você não criticava, porque ela é a sua corporação. Crítica não, você pode fazer um comentário construtivo. Por exemplo, quando estavam modificando a Constituição, eu cheguei a conversar com alguns deputados que eu achava interessante que a Polícia Rodoviária tivesse um cartório de trânsito.
os problemas de trânsito ocorridos em rodovias federais, o próprio cartório da Polícia Rodoviária Federal podia autuá-los. Visão minha. Ah, mas a implicação é essa, é aquela. Tudo bem, mas nós temos que propor uma ideia para podermos discutir. E a Constituição foi aprovada e o cartório da Polícia Rodoviária não veio. Ela tem que se reportar. Se for alguma coisa federal, ela tem que se reportar ao cartório da Polícia Federal. E se for algum crime de âmbito da Polícia Estadual, ela tem que se reportar à delegacia local, que é o cartório local. A Constituição assim votou e assim ficou. Se você não concorda, procure seus caminhos para modificar. Agora, ficar bradando em tudo quanto é canto, observações desconexas, por favor. Outro dia um amigo meu se aborreceu comigo por causa do Supremo Tribunal Federal. E eu explicava para ele, se não me falha a memória do STF, só 3 não passaram pelo judiciário. Só 3. Até porque a Constituição é clara. Notório saber jurídico. Se tiver notório saber jurídico, pode ser indicado. Eu não quero saber quem indicou. Eu não quero saber se foi Fernando Henrique que se indicou. Não quero saber se foi Collor que indicou. Se foi Lula, se foi Dilma. Não me cabe nenhum juízo com relação a isso. A indicação é sozinha? A indicação é solitária? O presidente indica e entra automaticamente? É assim que funciona? O ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, que era o sucessor da Dilma. Possui um livro comentadíssimo de direito constitucional, que serviu de base de muita gente para concurso. Ah, o ministro Alexandre... Vocês querem julgar o ministro Alexandre, a indicação é do Temer, porém, o Senado Federal corroborou a indicação. Por favor, gente, não é passo de mágica, fulano é que botou, fulano é que fez. Gente, perde essa mania. Até porque quando você fala num ambiente que ninguém conhece nada, aí o pessoal de repente pode até aplaudi-lo. Mas se você fala num ambiente que a turma conhece um pouquinho, a turma vai olhar para você, não vai nem discutir, porque vai ver que não vale a pena porque você desconhece. Eu não sei quantos casos nós tivemos no Brasil de uma denúncia ao Senado contra algum ministro do STF. Eu não me recordo. Possa existir, mas eu não me recordo. Não pense vocês que os cargos são absolutos. Até porque o absolutismo acabou lá atrás. O absolutismo, principalmente o absolutismo monárquico, ele desaparece da Europa. Napoleão chega, mas já chega com aquele absolutismo começando a fazer água. Nós vemos lá Henrique VIII na Inglaterra, nós vemos o exemplo de Luís XIV. O regime absolutista ele começa a fazer água. E não adianta, porque não há como você instalar um regime absolutista. De alguma forma, direta ou indireta, o seu cargo absolutista começa a fazer água, principalmente entre os seus. Quantos reis na antiguidade foram envenenados? Outro dia eu estava estudando a história da dinastia portuguesa e verificava várias suspeitas de envenenamento. O rei Dom Sebastião, lá na Batalha de Alcácer Quibir, morre e existem suspeitas que podem tê-lo matado.
o cardeal Dom Henrique que assume, há suspeitas de que ele possa ter sido envenenado. Dona Maria da Glória, que é a única rainha nascida em solo brasileiro, nascida no Rio de Janeiro, filha de Dom Pedro e da princesa Leopoldina, teve vários filhos, e há quem diga que o seu casamento com um membro da casa de Áustria, da mesma casa de Dona Amélia, possa ter sido envenenado. Paulinho. Dom Fernando de Aragão, lá na História de Castela, alta suspeita, e alguns historiadores afirmam que foi envenenado. Então, por favor, gente, não vamos nos perder, vamos para a história, vamos estudar. Só uma pergunta. Nada. Fale. Alexandre o Grande, olha que eu estou dando salto na história, hein? 300 e pouco antes de Cristo, bem antes de Cristo. Reza a história também que possivelmente ele fora envenenado. Também reza isso. Não foi uma doença aleatória. Você, quando se destaca muito, você começa a incomodar. Adolf Hitler monta um esquema severíssimo de segurança, porque ele sabe que o povo alemão não está mais concordando com suas medidas translocadas. Então ele mantém de forma firme e determinada um serviço de inteligência pessoal para tentar descobrir se de alguma forma estão querendo matá-lo, ou por envenenamento, ou por bomba, ou por tiro. Ele mantém sósias em algumas solenidades, e com aquele bigodinho, aquele chapéu enterrado na cabeça, fazer um sósia era facílimo. Nós temos lá o célebre episódio da bomba que explode lá, e o atentado para matá-lo, e que denunciam até o grande rato do deserto, né? Na batalha contra o grande von Rommel, que estaria na articulação porque já via que ele estava se perdendo no nada. Então, se não tem um mecanismo jurídico para retirá-lo, só a morte. Nós observamos os Estados Unidos da América do Norte, e quantos presidentes assassinados? Os Estados Unidos da América do Norte possuem. É um fato para simplesmente todos aqui prestarem atenção. Vamos observar, gente, a história. Ela está aí para isso. O que Alexandre da Macedônia deve ter incomodado, você, quando estuda história antiga, você dedica um capítulo específico à Macedônia. São os caras, vamos dizer assim, anormais na história. E sempre teve o esperto, gente. Júlio César descobriu que se Roma entrasse em conflito sério, ele era eleito um ditador, e enquanto Roma estivesse em guerra, mantinha-se aquele ditador no poder. E aí? O caminho é esse? Então nós não vamos parar de fazer guerra, nem que a vaca tussa. Vamos continuar fazendo guerra para que nos mantenhamos no poder. Não se esqueçam que os mecanismos da sociedade só funcionam se a sociedade os acionar. Os mecanismos existem? Existem. Mas só funcionam se a sociedade os acionar.
o Fidel está lá em Cuba, governando dessa forma. Eu não vivo em Cuba. Eu não concordei com o golpe lá de Sierra Maestra, não concordei Fidel tanto tempo no poder e fazer seu irmão sucessor. Eu não concordei. Mas eu não sou cubano. Eu não vivo em Cuba. É uma decisão que cabe ao povo cubano. Você veja, os Estados Unidos da América do Norte, esse incentivo ao racismo que sempre existiu no povo americano, sempre existiu o racismo, e de repente o Brasil começa a importar. Tinha dado uma trava e de repente começa a importar. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do grande Otelo. Ele disse que não era mais maltratado por ser negro, porque ele conseguiu ser o grande Otelo. Por isso ele até sofria menos as perseguições. Mas lá fora, se o povo está satisfeito ou não em como a banda toca, o arbítrio sempre esteve presente. Vou perguntar a vocês agora de uma forma simples e objetiva. Meu Deus do céu, 23h10, o tempo voa. Vocês vejam só, outro dia eu assistia de novo a vida de Jesse Owens, né? O James Owens, conhecido como Jesse. O indivíduo, tudo na vida dele foi difícil. Tudo. Não tem nada fácil para esse rapaz. Tudo para ele é difícil. O técnico que o abraça, o Comitê Olímpico Americano não deixa o técnico do Jesse Owens ir para as Olimpíadas em 36. Não permite. E o técnico vai, não era rico, mas se meteu e foi com seu dinheiro. Pegou uma cabine lá no navio, lá embaixo. Mas foi. E conseguiram se impor. Agora, conseguiram se impor como? Foi, não, eu ganhei uma passagem e vou... Não tem nada disso. E o tempo todo sofrendo pressão. Eu peguei o exemplo desse rapaz, porque esse rapaz simboliza uma das maiores vergonhas passadas, perdoe a concordância. Quando eu errar aqui, me perdoem, é que a gente vai falando de improviso, de vez em quando faz a concordância indevida. Esse rapaz é, perante o mundo, um caso emblemático, porque ele consegue fazer o racista mor que está recebendo ele na terra passar vergonha. Esse rapaz vai para uma Olimpíada que era para premiar a raça ariana e volta de lá da Alemanha com 4 medalhas de ouro. Não? O sujeitinho folgado. Mas ele viu racismo lá na Alemanha e viu racismo na sua casa também. Isso aí. O racismo não era privativo de Hitler. Não era. Em casa, ele via. E várias vezes ele comentou sobre isso. Ele disse, só muda. É aqui, é lá, o racismo contra a gente é o mesmo. Ele cansa de comentar isso. Isso aí tem que ficar para nós. Eu estou falando de 1936. Estamos vendo casos em 2020. Por favor. Eu estou falando de 1936. E nós estamos em 2020. Esse rapaz sofreu todas as perseguições. E na equipe americana, ele ainda viu
retirarem 2 atletas judeus da competição por um dos chefes do Comitê Olímpico Americano fazerem média com Hitler. Olha que loucura, gente. Estão pensando que esse negócio de fazer média para ficar no poder é um assunto estritamente brasileiro? Por favor, vamos estudar. Isso aí é uma questão de, já falamos, caráter. A personalidade, ela vem pronta. São os caracteres físicos que nós herdamos no gene. Cor da pele, tipo de cabelo, faz parte da persona que nós somos. O caráter, não. O caráter ele tem que ser trabalhado. Em especial no lar. E complementado na escola. Tanto que o antigo costumava dizer, esse indivíduo tem uma deformação de caráter. Expressão dos antigos. Por quê? Porque o caráter, ele é que tem que ser trabalhado. A personalidade não. É o sangue tipo O, então isso aí o indivíduo traz no gene. É da persona. Agora o caráter não. O caráter ele tem que ser trabalhado. E nós vemos esses desvios de caráter aí a cada momento. Muito. O indivíduo querendo aparecer mais. Esse rapaz, o Jesse Owens, ele tinha tudo para não ir. Um dia ele está em casa e ele, que Jesus o abençoe, onde estiver, pai dele. Um dia ele está em casa, chega um representante da Aliança Negra da Resistência, da Aliança Negra de Resistência dos Estados Unidos da América do Norte. E ele já era campeão nos Estados Unidos. E esse presidente da aliança diz para ele que se fosse ele, não devia ir. Porque era um regime que tratava mal o negro, não sei o quê, e que ele não devia comparecer às Olimpíadas por causa disso. E o pai dele, já invocado com aquele discurso, disse assim, se meu filho não for, muda o quê? Eu quero que me diga, se meu filho não for, muda o quê? Ele não vai, vai outro. E de repente quem vai ganhar vai ser o alemão, como realmente seria. Esse alemão que desfila, inclusive com ele, quando ele ganha, o alemão que sabe que ele tinha uns cacoetes para saltar, ele colocava uma bandeirinha branca na linha, um sinal para ele poder saltar, e ele queima o salto por causa disso. E é o saltador alemão que vai lá e vai marcar o local para que ele possa saltar. Porque o saltador alemão, ele está ali pelos Jogos Olímpicos, ele não está ali por Hitler, porque era fascista, ele não está ali discutindo isso. Ele está ali disputando uma Olimpíada e que vença o melhor. Essa era a cabeça do alemão. E deu a volta olímpica com Jesse Owens. E Hitler, severamente, o mandou para frente de batalha. Um atleta alemão ousou abraçar um negro na Olimpíada. E mandou lá o alemão para frente de batalha e o alemão morreu. Depois, morreu na Europa, se não me falha a memória, morreu lá na Itália, não sei, eu estou só aqui conversando com você, não me lembro bem, mas esse atleta nunca mais é utilizado. Assim como o boxer, que pede para o negro americano. Então, é preciso que vocês entendam que nada vem por acaso. E esse rapaz, eu estou fazendo esse comentário por causa da nossa semana, tá, gente? Não seria esse o comentário, mas aconteceu, a gente vai conversando, aconteceu, eu tenho que entrar. Essa semana tem tudo a ver com esse tal de Jesse Owens, tem tudo a ver com esse cara. É claro que nós temos no Brasil vários exemplos. Outro dia o Gerson contava que quando foram comemorar a Copa, era num botequim, num restaurante na Suécia que negro não entrava.
São brasileira, bom, então não entra ninguém, pô. O que menos tem aqui é branco. Aqui é todo mundo mestiço, o que menos tem aqui é branco, então não vai entrar ninguém. Olha que espetáculo. Isso narração do Gerson outro dia, comentando, está na internet, se vocês quiserem podem pegar esse comentário do Gerson. Ah, negro não pode entrar, então não vai entrar ninguém, pô. Nós vamos comemorar, atravessar a rua, tinha um bar do outro lado e comemoraram do outro lado. Não foram receber a medalha e as homenagens no restaurante. Que seria aquela entrega simbólica com o Comitê Olímpico. Que coisa nenhuma. O cara tá brigando junto com a gente no campo e na hora de comemorar não pode? Não pode. O Jesse Owens passou um perrengue semelhante. Ele chega nos Estados Unidos e é organizado um jantar em homenagem a ele. E quando ele chega com a esposa todo feliz na portaria, igual aquela artista negra, que eu esqueci o nome, quem lembrar aí, por favor, pode mandar pra gente, igual aquela artista negra que fez a escrava de O Vento Levou, e levou uma indicação para o Oscar naquele filme, também não pôde entrar. E outra negra recentemente, que recebeu uma indicação, fez questão de lembrar que a outra não entrou e por isso ela estava ali presente, recebendo a homenagem no sacrifício da outra, que não pôde receber a premiação, porque era negra. E esse Jesse Owens, da mesma maneira, ele chega no restaurante, no jantar em homenagem a ele, e o porteiro, constrangido, diz para ele que ele não pode entrar por ali. Ele pode entrar, mas tem que utilizar a entrada de serviço. É um campeão orgulho americano, mas tem que entrar pela entrada de serviço. E me surpreendeu, porque se eu fosse o técnico, eu entraria junto com ele pela entrada de serviço também. Mas o técnico do Jesse Owens não. Entrou pela entrada principal e deixou que o Jesse Owens fosse entrar pela entrada de serviço pela cozinha. Por favor, não tem molezinha. Não esqueçam disso. Não há moleza na vida. A nossa vida é feita de sacrifícios. Quando você achar que está muito difícil, ore e persista. Uma vez que você optou por pegar o arado, você não pode mais deixá-lo. Você não pegou arado para cultivar a terra, não tem como deixá-lo, gente. Tem que persistir. A menos que você esteja persistindo em algo que prejudica a sua saúde, que prejudica a sua família, em vários sentidos. Mas quando o ideal é seu, você não pode o que lhe fazem. Ah, não, mas está muito difícil, aí eu achei melhor. Não, não tem essa de achei melhor. Eu recebi na internet lá uma notícia de que um médico brasileiro, não sei se é verdadeiro, vocês consultem também, que a gente lê muita coisa e às vezes não dá tempo de checar a veracidade, que um médico brasileiro que teria trabalhado separando duas jovens que nasceram grudadas teria ido embora de Covid. Então, por causa do Covid, eu sou médico, não vou mais trabalhar? Não, tem que trabalhar. Quais são as normas? Ah, tem que lavar a mão, tem que fazer isso. Vamos cumprir as normas. A doença é perversa? É. Mas vamos cumprir as normas. Agora, por favor, gente, desistir não é função do ser humano. Paulinho, desistir. Oi. Você faz uma observação importante, que até mesmo aqui no Brasil, no futebol, aconteceu isso.
não havia negro. Se não me engano, não sei se foi o Vasco ou o Fluminense que quebrou um pouco essa barreira na época. Não, o Fluminense jamais, o Vasco. Vasco, né? O É. Vasco, né? Até porque eu quero aqui publicamente parabenizar os portugueses. Porque não foi. O inglês esteve lá na Índia, não miscigenou. Sim. O inglês esteve lá na China, não miscigenou. O português veio para o Brasil, miscigenou logo e deixou um artigo ímpar no Brasil, que é a mulata. Então, meus parabéns aos portugueses por terem gerado esse produto brasileiro maravilhoso que é a mulata brasileira. Então, tem que render homenagens àqueles que caminham. E o português no Brasil miscigenou. Quais foram os lucros do português miscigenar? Hoje nós temos o idioma português falado em todo o Brasil. Em todo o território brasileiro fala-se o português. E não existe esse negócio de você não entender, não. Você entende perfeitamente o português falado aqui, falado lá no Amapá, falado lá na cabeça do cachorro, falado no Acre, você entende perfeitamente. Você vai para e você tem um monte de dialetos numa nação muito menor que o Brasil. Você tem uma divisão cultural monstruosa. Impressionante. O Brasil tem uma diversidade cultural no mesmo idioma. E essa é a diferença principal de nação e país. Tá? Eu friso muito isso. Porque a gente vê o camarada falando que vai mudar o país e que país hoje é sinônimo de nação, etc. Eu, como sou burro velho, eu discordo plenamente. Nação é um conjunto de fatores que unem pessoas. Modo de falar, modo de viver, faz uma nação. Há uns anos atrás, a gente estudava os índios no Brasil, nós tínhamos duas grandes nações indígenas. Os índios da língua geral, que habitavam o litoral, e que eram os tupis, e os geis ou tapuias, que habitavam o interior com uma linguagem muito gutural, diferenciada. Então, tinha essa noção de nação. Hoje você perdeu um pouco essa... Hoje fala-se país como sinônimo de nação, e toda vez que eu converso com as crianças, eu digo que são três situações totalmente diferentes. Nação se refere a gente, a ser humano. País se refere a aspectos físicos. A Baía de Guanabara é um aspecto físico do país. A Baía de Todos os Santos é um aspecto físico do país. E nós temos a União, que é formada pelos estados, pelos municípios, que é alguma coisa que só está no papel e você vai viajar e não vai ver. Quando você vai daqui para São Paulo, você não vê a divisão do estado. Você está de avião lá, você não sabe a hora que atravessou a fronteira, que atravessou o limite. Então, esses aspectos vocês não devem perder. Amanhã, quando estiverem dando aula para os seus alunos, quando estiverem defendendo uma tese de mestrado ou doutorado, quando estiverem defendendo um cliente numa banca de advocacia, esse linguajar é muito importante que vocês saibam discernir. Porque senão a turma que conhece já olha para você com um olhar profundamente desagradável. Então vamos lá. A nossa conversa de hoje era para darmos sequência nas questões da República Velha. Discutimos aí aquelas eleições no tapa, eleição no tiro,
e que, inclusive, meu avô sofreu essas consequências. Quando eu conto para vocês aqui, eu conto principalmente a tradição oral, aliada à tradição escrita recebida. Vou pesquisar. O meu avô, por parte de mãe, participou lá do Arraial de Canudos, pelo Exército, e contou a minha mãe e a meu tio como ele, como soldado do Exército Brasileiro, viu aquela questão. E minha mãe me contou e depois eu pude fazer o comparativo com a história. Bateu tudo certinho. O que eu recebi de informação de mãe e de avô, não, porque eu não convivi com meu avô, mas que minha mãe contava do meu avô. A informação bateu. E é assim que se faz história. Não é escutar o Joaquinzinho que chega ali, não. Você tem que consultar para ver outras narrativas. Tá? Citei esse caso do Jesse Owens, que é um caso também brasileiro. Não estou querendo dar nomes para não criar animosidade entre ninguém, não é nossa finalidade, mas estou citando um caso que aconteceu lá em Berlim, para que ilustre a nossa cabeça. Eu fui criado no Colégio Leopoldo. Eu nunca soube aqui o que era esse negócio de racismo. Vou repetir, eu nunca soube aqui o que era esse negócio de racismo. E nos 50 anos do Colégio Leopoldo eu recebi um ex-aluno alemão que fez questão de usar da palavra e dizer o seguinte para minha mãe, que estava presente nos 50 anos: professora Leopoldina, estudei aqui no período da guerra e posso dizer que a guerra não ultrapassou esses muros. Aqui era um dos pouquíssimos lugares onde eu não era odiado. Olha que depoimento maravilhoso. Eu não peguei o nome dele, vou consultar a documentação e vou achar o nome do ex-aluno. Que é importantíssimo que a gente guarde. Claro. O colégio sempre teve os negros no quadro, de funcionários, de professores. Meu tio era mulato quando criou o Colégio Leopoldo. O vice-diretor dele era negro, professor de matemática. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ah, não deve chamar de negro, não deve chamar... Gente, por favor, vamos parar com isso. Importante não é como você fala, raízes do que você... Não, o importante é como você vive e trata seu semelhante. Isso é que importa. Se vai começar a entrar nas querelazinhas mínimas, fica difícil da gente conversar, tá? Vamos viver a nação que nós recebemos. A nação miscigenada lá dos portugueses, desde o tempo do Império. Era lá o proprietário de terra, lá o coronel, que transava com a escrava e que tinha filho com ela. É só vocês estudarem a história de Aleijadinho. Está aqui pertinho. Nós temos o maior barroco do mundo. Verdade. Isso aí. A maior arte barroca do mundo é a brasileira. E Aleijadinho é um dos expoentes dessa arte barroca. Veja o nascimento dele. Quem era a mãe, quem era o pai. Encaixa perfeitamente no que nós estamos conversando hoje. Tá ok, meus amigos? Eu não vou me alongar porque, nossa senhora, 23h30. Vocês perdoem, tá? O tempo passa muito rápido, mas eu, quando abraço uma bandeira, eu abraço a bandeira com tudo que tem direito. E tudo que eu falei aqui, para mim, é bandeira de vida. Não desvio 1 milímetro dessa bandeira de vida.
E de Temos respeito à que... diversidade. É nossa bandeira de vida. Fui educado assim, meus pais eram assim, meus avós eram assim, e eu sinto muito orgulho de ter herdado esse tipo de sentimento, esse tipo de aprendizado que me norteia até os dias de hoje. Só posso dizer a vocês que isso não dá dinheiro, tá? Porque eu vivo tocando como todo trabalhador, mas dá um sono tão gostoso quando chega de noite, a cabeça no travesseiro dorme Muito tão bom. tranquila que vocês não podem imaginar. Tá ok? Aqueles que pensam como eu sabem que eu estou falando estritamente a verdade nesse aspecto. Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência? Continuemos. Vamos continuar com as nossas orações firmes, agradecendo a Deus por estarmos aqui, ainda nos permitindo dar esse prosseguimento. E a vocês que nos dão essa oportunidade, o nosso carinho, pela atenção, principalmente pela presteza de oportunizar-nos essa transmissão. Nosso carinho, o nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado a vocês. Como eu costumo sempre brincar, vocês que nos aturam. Sem vocês nos aturarem, a gente não teria esses momentos gostosos. Gostaria de pedir a vocês que conversem sobre o programa, que batam papo, que levem essas ideias, discutam com outros, se elas estão corretas, se não estão, e a gente vai em frente, continua no trabalho. Quero pedir que vocês compartilhem o vídeo que vocês gostarem, compartilhem num grupo, compartilhem com os amigos. Eu saio daqui agora, eu vou nominar o vídeo, vou transformar o vídeo para ele poder ser publicado no YouTube, vou publicar no YouTube, vou compartilhar nos grupos. Vocês podem ver lá, tem vídeo meu que foi compartilhado 20 vezes, 30 vezes, tem grupo que eu dormi no ponto, compartilhei pouco, mas é um trabalho, como outro qualquer, e que a gente se orgulha muito de fazer, tá? Não se esqueçam das nossas orações, não se esqueçam de pedir a proteção e a fé que são necessárias para nós encararmos esse momento difícil que estamos vivendo. Encararmos não é ficar discutindo culpados, isso não nos compete. Nos compete encarar e fazer a nossa parte. E se há algum erro, lutemos para que esses erros não persistam. Tá? Mas fé no trabalho, cuidados necessários e o grande amor que o Paulo de Tarso tanto nos pedia. Você pode fazer o que quiser fazer. Se não tiver amor, nada tereis. Nada. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde.